Sí, Bueno, Andrés, si me permiten, voy a hacer como una pequeña presentación que luego le voy a dar sí, pase. Queremos hacer una presentación oficial. Estamos en vivo por Zoom y estamos en vivo por YouTube. Somos la Asociación de Preparadores Físicos de Voleibol de habla hispana. Estamos arrancando. Hoy tenemos un invitado especial, Renan, que ahora lo va a presentar mejor Andrés. Es un preparador físico de beach volley brasilero. Para que se siente en casa, de fondo tenemos el Maracanazinho. Entonces toda la gente vestida de verde amarelo como você gustan. Tenemos muchísimas cosas para escuchar, para aprender hoy, porque en América y sobre todo en Sudamérica, Brasil y en el mundo, por resultados, en masculino, en femenino, en beach volley, en indoor, son grandes referentes de este deporte porque son múltiples campeones. Hoy les acercamos a todos nuestros afiliados y al público en general la posibilidad de escucharlo a Renan, quien tiene una experiencia muy vasta en el mejor nivel del mundo, en el mejor nivel del mundo. Y para que nos cuente absolutamente todo sobre lo que estamos hablando, le vamos a dar pie a Andrés Esper, uno de nuestros integrantes, para que lo presente, porque justamente fue Andrés quien fue el nexo, el lazo para que hoy Renan esté presente. Así que, Andrés, te dejo hacer la presentación de Renan y luego va a ser un torbellino de preguntas para terminar de aprender todos estos pequeños detalles que nos estás contando del beach volley. bueno, buenas tardes. Agradecer nuevamente a Hernán por su tiempo. Para nosotros es un honor y un placer contar con un preparador físico del nivel de Hernán. Y yo especialmente quería que estuviese presente en estos streamings porque lo vi entrenar en Saquarema antes de los Juegos Olímpicos de Río y siempre quedé muy impactado del nivel de entrenamiento que tenían ahí la semana previa a los Juegos Olímpicos con la pareja Agatha Seixas. Renan es un preparador físico con un currículum excepcional que incluye ser campeón del mundo, subcampeón olímpico, 3 veces campeón del circuito mundial, también 3 veces campeón del circuito brasilero, que el circuito brasilero es uno de los circuitos más duros del mundo y simplemente porque Brasil, si uno se fija en el ranking mundial de la FIB, de la FIVB, Brasil, entre los 20 mejores equipos del mundo, puede tener 4 o 5 equipos. Brasil podría clasificar a los Juegos Olímpicos por ranking con 4 o 5 equipos masculinos y 4 o 5 equipos femeninos. Y si no clasifica con más equipos es porque hay una restricción de 2 equipos por país. Pero el nivel que tiene Brasil es extraordinario. Eso también lleva a que los equipos brasileros eh, tengan muchísima más competencia que los equipos europeos, porque hacen realmente una doble temporada. En el momento que en Sudamérica es invierno, ¿no? Están compitiendo en verano en el hemisferio norte, en Europa, el circuito mundial. Y luego tienen el circuito brasilero, que es muy, muy difícil. Yo quisiera agregar una cosa más en la presentación de por qué me asombró tanto lo que era el equipo Ágata Seixas entrenando antes de los Juegos Olímpicos de Río. En primer lugar, nosotros en la Argentina tenemos la concepción de que los brasileros en el indoor trabajan bastante distinto a lo que trabajamos nosotros. Más hipertrofia, series largas, pocos ejercicios con pesos libres, más ejercicios con máquinas de pesas, una concepción distinta. Incluso nosotros la vimos acá con Bolívar, con Ronaldo Finotti. Exactamente. Cuando yo estaba en Saquarema, bueno, las mujeres incluso hacían pilates, los varones trabajaban mucho con máquinas de pesas, series largas, y yo veía a Gata Seixas
con una intensidad entrenando que yo no lo podía creer. Recuerdo que hasta le mandé un mensaje a un entrenador con el que yo trabajaba, que era el entrenador de las alemanas Carla Borger, Brita Bute, y le dije, estoy viendo entrenar las brasileras, yo no puedo creer con la intensidad que están entrenando, y bueno, terminaron jugando la final de los Juegos Olímpicos. Y lo otro que a mí me sorprendió mucho era estar en Sacuarema y ver la mesa de este equipo Ágata Seillas. Y en la mesa había 10 personas más las jugadoras. O sea, era un staff como si fuese el staff de Bernardinho, pero solamente para jugadoras. Tenían un equipo masculino para entrenar contra las chicas. Eh, Realmente era una cosa extraordinaria. Lo otro que a mí me sorprendió fue una charla que dio Renan hablando de cómo organizó el staff para la pareja Ágata Duda, que incluía desde la búsqueda de sponsors a un staff muy grande que incluso viajaba. Eso es muy complicado porque requiere mucho dinero para poder tener un staff de ese tipo y que varios de ellos puedan viajar. Así que bueno, eh, nos encantaría un poco hablar con Renan para saber más sobre todo el trabajo que él ha realizado y viene realizando. Bueno, gracias Renan, nuevamente, gracias por estar acá, gracias por tu tiempo. La presentación fue increíble, tu historial y tu currículum es muy llamativo. Y Andrés hizo hincapié en algo que me parece que es muy, muy lindo para comenzar a hablar. Él dijo, la escuela de preparación física brasilera tiene una forma diferente a la nuestra, es un método diferente. Hemos discutido muchísimos y este es un lugar de discusión muy lindo. Eh, ¿Nos podés contar un poco cómo ves la escuela de preparación física brasilera y si te sentís representado o qué tipo de método utilizabas vos, que es el que mencionó recién Andrés, por favor? Sim, é, é bem diferente a minha metodologia, o que eu acredito, com o que se usa no indoor, principalmente no Brasil. Existe uma cultura, né, diferente no indoor, que realmente, como o Andrés já falou, um trabalho mais hipertrófico, combinações de outras metodologias, pilates e tal. Não me gusta, não acredito que para o beach voleibol essa metodologia funcionaria. Então, acredito muito em intensidade de treino, né? E trabalho com velocidade. Né? Meu trabalho de treinamento de força e potência é baseado em velocidade, né? Em VBT. Então, quantifico os treinos e coloco mesmo no treino de força de sala de academia muita intensidade em treino. Então, pouco espaço para recuperação e bastante intensidade. Intensidade seja na carga e nos exercícios. Né? Então, me gusta esse tipo de metodologia para o beach voleibol, que exige isso dentro do nosso esporte. Exige esse controle metabólico envolvido. Então, em 15 anos, desenvolvi um trabalho de sala de força, de condicionamento de força e potência, alinhado com o trabalho metabólico. Então, um exemplo, se faz uma série de agachamento livre, se transita para supino e se faz um trabalho de core. Isso vira cíclico, né? Em 3, 4 passagens, isso numa intensidade alta de cargas, de velocidade e de pouca recuperação. Consigo manter meus atletas com uma parte metabólica, frequência alta, treinando exatamente essa situação e, da mesma forma, descansando membros inferiores, membros superiores. E acredito muito nisso. Faço isso, fui desenvolvendo isso com os anos e hoje é o que eu acredito muito de metodologia para treinamento. Não só
hoje no beach voleibol, mas no tênis, que também exige muito metabolicamente dos atletas, né, de preparação física, metabólica, e futebol. Então, é a maneira que me gusta trabalhar com alta intensidade e com uma dinâmica melhor de combinação de exercícios. Está bom. Y en Perdón, esa, Leandro, perdón. sí, Con eso que él dice de esa intensidad alta y combinación de circuitos, yo sí, recuerdo también en la pandemia que él mostraba por Instagram algunos entrenamientos con Ágata y Duda, que entrenaban en la casa, no en un gimnasio. Yo recuerdo que eran de una intensidad elevadísima, la frecuencia cardíaca muy alta, y hacía combinaciones de este tipo con ejercicios simplemente en la casa, y eran fantásticos los entrenamientos que hacía. Fizemos linkado no que o Andras falou, fizemos um levantamento de Agatha e Duda, monitorando 100 jogos delas com frequência, com polar, né, com GPS e associado ao Catapult. Associamos as duas ferramentas para quantificar como era o comportamento das duas atletas dentro das partidas, né? E como conclusão, as zonas de frequências altíssimas, zona 5, zona 4, predominantemente, zonas anaeróbicas muito, muito elevadas, quase a partida toda, e a quantidade de saltos, que era muito importante para nós, de alguma forma, controlar a quantidade de saltos. E com isso, com essa visão de 100 jogos, a aplicação de treinos para esse tipo de estímulo, né? Tanto no trabalho de força, de potência, quanto no trabalho de intervalado, que é o trabalho de HIIT, que é o que eu acredito muito. Para mim, é o grande, dentro do beach voleibol, é a grande, se vocês me perguntarem, a grande chave, que é o que eu acho que se faz pouco no mundo, é o trabalho de HIIT. Desenvolvemos uma avaliação que vem do futebol, o TECAR, né, para quantificar na areia o trabalho pela distância pré-estabelecida, né, com bip sonoro. Então, isso me dá um refinamento do atleta manter a distância pré-estabelecida. Aplico um teste do TECAR, exemplo, de 24 metros em 6 segundos. Então, o atleta tem que percorrer aquilo em 6 segundos, com estímulos já pré-estabelecidos. 12 segundos, que é o que o vôlei de praia hoje preconiza. Ralis, no máximo 12 segundos. Então, 12, 1 para 1, 12 para 12, 12 para 12, 12 de pausa, 12 de estímulo. E isso durante 20, 30 minutos de muita intensidade. Então, são as duas formas que eu concilio o vôlei de praia. Trabalhos de força e potência na sala de força e trabalhos de HIIT específicos na areia. Não consigo, com trabalhos de circuito na areia com bola, chegar às zonas de frequência que eu identifiquei nos jogos. A única maneira de conseguir atingir essas zonas de frequência é no HIIT. Sem o componente bola. Disculpa a ignorância, o que significa o RIGI? O HIIT é treinamento de alta intensidade. Ah, HIIT. HIIT. Perfecto. Desculpa. Perfecto, perfecto. O HIIT. O sea, Renan nos dice que las dos llaves para el rendimiento en el voleibol, el beach volley de alto rendimiento son el entrenamiento de fuerza y potencia, para él es clave, y el entrenamiento intervalado, que nos está explicando cómo lo hace, donde intentan programar entrenamientos que simulen la carga de la competencia. ¿Está bien? Perfecto. Y Perfeito. cuando hacen entrenamiento de fuerza y potencia, también intenta trabajar en intensidades altas porque la demanda en el campo es con intensidades altas, o no.
pierde un poco de especificidad, se trabaja con una frecuencia cardíaca más baja, poniendo el foco solamente en la parte muscular. Não, me gusta zonas de frequência cardíacas altas, alta intensidade, também no trabalho de força e potência. Por isso não se tem intervalos entre os exercícios. Quando se acaba ali o bloco, agachamento, supino, abdômen, você faz 3, 4 passagens, se dá 1 minuto, 2 minutos de recuperação, tomar uma água, descansar, e se retoma com stiff, puxada, outro abdômen, e por isso vou montando um treinamento de 4 a 5 blocos, 4 a 5 exercícios muito específicos, né, com predominantemente de velocidade e força, mas com intensidade, com frequências cardíacas altas. Qué interesante lo que propone, algo muy novedoso. Y a la hora de seleccionar los ejercicios que van a realizar en el entrenamiento de la fuerza y la potencia, ¿sentís que hay algún ejercicio que es clave, que es muy importante, que nunca puede faltar? Y al mismo tiempo también te pregunto, ¿intentás utilizar ejercicios que tengan similitud, especificidad con el gesto técnico o eso realmente la correspondencia dinámica no te interesa tanto? Eu alterno isso, mas de uma forma geral são os principais exercícios que me fazem acreditar que o atleta vai desenvolver força e potência. Agachamento nunca se falta, e aí nós vamos para variações de agachamento, né? Um stiff nunca se falta para posteriores, um búlgaro. Então, existe eu deixo uns 8 ou 9 exercícios básicos, né, dentro do meu contexto, e vou encaixando dentro dos treinos e variando, né? Escolho 4, 5 num treino, escolho 4, 5. Me gusta muito trabalhar exercícios unilaterais. Me gusta equilibrar esses treinos de força e potência de cadeia anterior e posterior, quadríceps e isquiotibiais, né? Para que exista um equilíbrio. Me preocupa muito a parte de desequilíbrio muscular em atletas para prever lesões. Então, para mim é muito importante atletas estarem equilibrados a níveis de força, seja quadríceps, posterior, essa combinação agonista-antagonista, estar em equilíbrio, para que consiga manter esses atletas performando um ano todo, sendo que o nosso calendário é muito extenso, de janeiro a dezembro de competições. ¿Y tiene alguna evaluación? Sí, Daniel, por favor. Tengo dos preguntas para hacerte, Renan. La primera, ¿cuánto dura más o menos un partido de vóley playa en general? Y si dentro de la duración del partido tenés tabulado o cronometrado más o menos cuánto tiempo tenés de acción y cuánto tiempo tenés de pausa. Punto número 1. Y la segunda pregunta que te hago es, el tiempo de aplicación de la fuerza en la arena es diferente que el tiempo de la aplicación de la fuerza en una superficie más rígida. Vos dijiste que trabajás por tiempos, ¿sí? Vos trabajás por velocidad, o sea, tenés un control de la velocidad. ¿Entendí bien? Sí. ¿Tenés alguna diferencia en los volúmenes en función de cómo manejas el volumen? ¿Por pérdida de velocidad o por algún otro tipo de forma de trabajo? Perfeito. Vamos para a primeira. Uma partida dura no máximo 1 hora e 10 minutos de beach voleibol. Dificilmente passará de 1 hora e 10 minutos em 3 sets. Então, este é um desenho de máximo 1 hora de jogo, né? Raras exceções passam um pouco, jogos de televisão, porque é um pouco mais lento, mas, de uma forma geral, 1 hora os jogos acabam.
Dentro desta 1 hora, o jogo o ritmo é muito forte. Se tem aí os 45 minutos de bola, de ações e uns 15 minutos parado. Este é o equilíbrio do jogo. Mas, mesmo nos momentos de pausa, a frequência dos atletas está muito alta. Exemplo, se tem tempo, 30 segundos, o atleta ainda mantém zonas muito altas de frequência, mesmo na recuperação. Então, o jogo, como eu falei, e a gente avaliou, é em zonas muito altas de frequência, 4, 5, zonas submáximas, treinamento de zonas anaeróbicas. Então, esse é o desenho do beach voleibol, né, que a gente vem estudando nesse período. E a segunda pergunta era, desculpa, eu perdi. La segunda pregunta es el tiempo de contacto, o sea, el tiempo que vos tenés de contacto en la arena es diferente al tiempo de contacto que vos tenés en una superficie más rígida. ¿Tenés esto en cuenta cuando programás el entrenamiento, ya que tenés control de la velocidad? Supongo que trabajarás con un encoder o con algún sensor que te permite saber la velocidad. Sí. Vos, no lo sé, las series o los volúmenes de trabajo, ¿los disminuís por pérdida de velocidad, por niveles de fatiga? ¿Cómo manejás eso en función del tiempo de aplicación de la fuerza? Perfeito. Na treinamento de sala de musculação, força e potência, utilizo o encoder linear para monitorar a velocidade e me gusta trabalhar com repetições baixas, no máximo 8, 7, controlando a velocidade. Baixou a velocidade, interrompe, né? Então, equilibra o treino de no máximo 8, 9 repetições, mas pela velocidade. Se baixou 6, 7, não me gusta trabalhar com zonas muito altas de carga para ficar próximos ali, como se usava antigamente, uma repetição máxima, 2, não me gusta. Acredito que é um risco muito alto para o atleta, para controlar, então me gusta ali 6, 7, 8, 9, mas com base no controle de velocidade. Baixou a velocidade que eu pré-estabeleci, um exemplo, 1 metro por segundo de velocidade no encoder, baixou 15%, interrompo. Estou ali com o tablet, acabou, finito, passamos para o próximo e vou, com isso, ajustando a carga diariamente. Não planifico a carga de execução fixa. É diária pelo encoder. Então, exemplo, a carga de segunda-feira nunca vai ser igual à carga de sexta-feira, do terceiro. Então, esse controle de sexta-feira, o atleta já está demasiadamente cansado, fadigado, essas cargas baixam, mas com alta intensidade ainda de velocidade. Então, controlo com isso. Na areia, na superfície de cancha, controlamos salto. Basicamente, controlamos quantidades de salto. É isso que determina o controle de carga de beach voleibol. Se perder no controle de salto, é uma roleta russa, né? Não se sabe como esse atleta vai progredir dentro da periodização. Então, é muito importante controlar dentro da semana quantidade de salto, pelo fato da dificuldade da areia fofa, salto se torna na parte neuromuscular muito difícil. Esse atleta não consegue se manter bem, né, com o passar das semanas. E aí já aconteceu comigo, são 15 anos,
de atletas entrar em overtraining por não ter esse refinamento. Quando comecei lá atrás, não existia encoder, não existia catapult, não existia ferramentas para controlar salto. Era na anotação, 1, 2, e isso errávamos algumas vezes. Hoje é muito mais fácil. Então, é determinante controlar quantidade de saltos em determinados treinos. Me gusta ter essa troca com o treinador para, em dias de exercícios e treinamentos de muito salto, existir um padrão. Quantos saltos? 80 saltos? 50 saltos? Para que no próximo dia conseguimos, então, não ter salto. Então, esse equilíbrio é muito importante para manter atletas durante o ano todo em alta performance, porque é o que exige o nosso calendário. Muchas Muy gracias, bien. Renan. Bueno, Perdón, quisiera le vamos aclarar a algo dar, por lo de sí, Daniel preguntó ahí te cuánto dejo hablar, Andy. duraba. Ahí te dejo hablar. Déjame meter un poquito de publicidad. Dejémoslo tomar a Renan un poquito de agua. Estamos ficando muito contentos. Estamos hoje, segundo streaming da associação, e estamos falando com um campeão do mundo, um representante da área física, muito importante. Queremos agradecer de novo. Se alguém que está presente não compreende o português, puede escribir en el chat. Vamos a tratar de ayudar. Muchas gracias por compartir esta experiencia. La verdad que para nosotros es muy importante si queremos no solamente compartir habla hispana y gente de Argentina, sino tener invitados y más cuando son gente tan importante. Perdón, Andrés, ahora sí puedes seguir. No, quería decir acerca de la pregunta que hizo Daniel de cuánto duraba un partido, que Renan decía que como máximo duraba 1 hora o 1 hora 10 minutos, que también hay que tener en cuenta, lo digo porque para la gente que está en el indoor, quizás esto no lo sepa, que los equipos pueden jugar 2 y hasta 3 partidos en el mismo día, que la cancha es del mismo tamaño que del indoor, pero que hay solamente 2 jugadores que tienen que cubrir toda la cancha, que no hay cambios, que no es un tema menor, porque si uno está en un mal día, en el indoor lo cambian, pero acá en el beach voleibol, si está en un mal día, del otro lado le van a estar sacando solamente a ese jugador, y muchas veces si pierden el partido, quedan eliminados y al día siguiente ya no tienen hotel, comida, no tienen nada. O sea, es una situación muy difícil, tanto fisiológicamente como mentalmente. Perfeito. Mm. Realmente, realmente. Y nos estamos enterando de detalles muy buenos. En este máximo nivel en el cual trabajas, que te toca con las duplas jugar el circuito brasilero y el circuito mundial, y al mismo tiempo con la selección, ¿existe un periodo de pretemporada? ¿Tienen tiempo para prepararse? Y luego, cuando vienen los periodos competitivos, ¿cuánto tiempo de distancia hay entre un torneo y el otro? Y si eso te permite mantener esas intensidades altas de entrenamiento que nos mencionabas. Sim. Temos que separar times competitivos de circuito mundial, que buscam vaga olímpica, que se botam a fazer o ciclo, e times que só jogam o circuito brasileiro. Times Bem, que jogam o circuito mundial, que é o meu caso, Agatha e Bárbara, Agatha e Duda, Agatha e Rebeca, priorizam o circuito mundial. Prioridade, circuito mundial. Então, usamos janeiro e fevereiro para pré-temporada. Sempre me gusta, me fiz isso como trabalho. Janeiro e fevereiro, no mínimo 60 dias, e muito trabalho físico e preparação. Alguns desses anos existiu, sim, uma competição a nível brasileira
em fevereiro, mas utilizávamos como treinamento. Íamos para a competição, mas com cargas altas, com um volume alto de treinamento, para utilizarmos como preparação, para que nesses 2 meses tivéssemos uma condição depois de manutenção durante todo o resto do ano, visando o circuito mundial, a não ser em períodos, competições específicas. Exemplo, Jogos Olímpicos e Copa do Mundo. Aí existe uma decisão de preparação específica para esses 2 torneios. Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos se para antes, se define quantos meses vamos trabalhar, que competições jogaremos, quais não jogaremos, mas isso, né, só nessas principais competições. Anos não olímpicos e que não tem Copa do Mundo, priorizamos 2 meses de pré-temporada e depois manutenção. Me gusta, pelo menos em períodos competitivos, muitas vezes passamos 3 meses jogando, final de semana sim, outro sim, emendando 4 ou 5 torneios na Europa, principalmente nesse período de inverno no Brasil. E acredito que tento não espaçar os treinos de força-potência por mais de 10 dias. Então, tento manter pelo menos um treino de força-potência num período de 10 dias competitivo, que acontece nesse meio de ano, junho, julho, agosto, que coloca-se uma competição atrás da outra, de quinta a domingo, de quinta a domingo, de quinta a domingo, trocando de país, trocando de hotel. Eu tento, pelo menos uma vez na semana, aplicar um treino de força para manter esse trabalho, esses níveis de força-potência equilibrados para a sequência do ano. Para ganar un torneo, para poder ganar el torneo, ¿cuántos partidos tenés que ganar? Em média, 7 partidas. O sea que vos, el equipo o la dupla, en este caso, juega en 3 días máximo 7 partidos. Sim, sim. Em 3 dias, no máximo, 7 partidas. Pode ser 6, se não perder dentro do grupo. Pode ser 7, se por acaso perder o jogo do grupo. Em média, são 7 partidas em 3 dias. Agora, circuito mundial, as etapas elite passaram para 4 dias. Quinta, sexta, sábado e domingo. Então, está melhor do que era antes, que era só apenas sexta, sábado e domingo. Hoje, quinta já começa. Então, temos hoje 4 dias dos principais torneios do circuito mundial, dos elites, para 7 jogos, 6 jogos. Muy bueno. Una pregunta, Dani, ¿querías hacer otra pregunta? Perdón. No, 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 ¿No? no, no. Bien. Quería saber eso. Quería preguntar, ya que Renan tiene una gran experiencia con duplas femeninas, si le das importancia al ciclo menstrual de cada jugadora o no. En el caso de que le des importancia, si nos podés contar un poquito qué trabajo haces. Y también aprovecho y hago una doble pregunta, sabiendo que, bueno, este tipo de torneos tienen un itinerario muy difícil y van cambiando de países y también de uso horario. Si pueden, si hacen alguna adaptación con el jet lag. Si una vez que viajan de Brasil a Europa, la diferencia es muy grande, pero quizás dentro de Europa no es tan grande. Pero si en algún momento, en alguna competencia, tienen que cambiar y la diferencia horaria es muy grande, y ustedes tienen la posibilidad, si hacen algún trabajo especial para adaptarse al jet lag, y si nos puedes contar un poquito sobre esos dos puntos. Sim. Em todos esses ciclos, fui agraciado de poder
ter o suporte da confederação do Comitê Olímpico Brasileiro, com uma médica muito especial, uma ginecologista, uma médica que desenvolvemos estudos, trabalhos individuais para as nossas chicas, de ciclo individual para cada uma, né? Uma coisa que ficou muito clara para mim durante esses anos é que cada mulher, cada chica tem uma forma diferente de trabalhar dentro de seu ciclo, né? Então, Bien. um questionário se é pré, se é pós, se é durante, em que período a chica se sente mais fraca, com menos força, e com isso esse controle era sempre tabelado para tentar, nesses períodos de baixa metabólica, de força, diminuir esse trabalho, essas cargas, para que a gente conseguisse, posteriormente, nos melhores momentos, subir. Então, sempre tive um olhar muito específico para as chicas nesse quesito do ciclo menstrual. É muito importante trabalhar principalmente com esportes que tenham cargas metabólicas muito altas. Não me tenho experiência com indoor, então não sei como esta preparação do indoor pode atrapalhar, mas no vôlei de praia, no beach voleibol, é muito exigente. E se cometermos erros de carga, comprometeremos o torneio. Jogamos um torneio sequência do outro. Então, não podemos errar para não prejudicar a atleta. Disculpa, mas lo que você está falando es muy importante y cuando falamos con entrenadores de indoor que tienen 6 jugadores dentro de un campo, muchas veces el problema es tratar de convenir con el entrenador, con el coach principal. Sim. Decimos, esta semana esta jugadora está en su ciclo, debe bajar el volumen. Y la respuesta muchas veces suele ser, ¿cómo voy a bajar el volumen de una? ¿Cómo sigo entrenando? Me imagino que en el beach volley el problema es mayor, porque una jugadora es el 50% del equipo. ¿En qué parte de la programación es que hacen ese ajuste? ¿En la parte física, en la parte técnica o en ambas? Em De ambas. bajar el volumen. Em ambas. Como mencionamos, na cancha, trabalhos de salto, controle de salto. É necessário diminuir saltos para as chicas em períodos de ciclo menstrual, que é o período difícil. Difícil. É muito importante diminuir saltos, não para não sobrecarregar a atleta. E também dos trabalhos de força-potência, com o VBT, com velocidade, com o encoder, se torna um pouquinho mais fácil controlar, é palpável, se tem um controle pelo equipamento, e da mesma forma visualiza-se essas cargas baixando nesses períodos. E aí se torna mais fácil entender o atleta. Não é porque baixa-se muito a carga numa semana. Por que isto acontece? Porque está na semana do ciclo difícil. Então, sempre me gusta entender muito as minhas chicas, para poder identificar se é má vontade de treino ou se realmente existe algum componente atrapalhando, seja sono, dormir, alimentação, suplementação, todas essas variáveis eu busco controlar no meu trabalho, todas. Parte psicológica, nutricional, médica, do ciclo menstrual, para que eu consiga ter um êxito na preparação física. Muito bom. E com respeito ao... Como falam em Brasil? Jet lag? Jet lag. Isso. Como fala você? Sim. Já estamos... É tão maluco o beach voleibol
que viajamos 4 dias antes do torneio e é a nossa realidade, né? Não podemos nos dar de viajar 7, 8 dias antes pelo custo demasiado então aí em exemplo Jogos Olímpicos de Tóquio, onde jogou Agatha e Duda em pandemia. Fomos um mês antes para Tóquio. Passamos um mês presos em la concentração, fazendo teste de Covid todos os dias, para pensando no jet lag, pensando nesta adaptação, tanto de fuso horário no Japão, quanto de temperatura, umidade muito alta no Japão. Então, fizemos uma preparação demasiadamente longa, 30 dias antes para os Jogos Olímpicos de Tóquio, por exemplo. Mas, de uma maneira geral, não podemos muito controlar jet lag pela parte financeira, pela estrutura, como o Andres já mencionou, a competição libera o hotel para os atletas uma noite antes do início do torneio. Só se pode entrar em hotel uma noite antes. Antes, tudo é custeado, seja pelos atletas ou pela confederação do seu país. Então, esse tem uma dificuldade muito grande para montar essa logística pensando em jet lag. Perfecto, perfecto. Cuando estábamos hablando de la contabilización de saltos, la hace con el GPS, con Catapulti, ¿es verdad, Gi? Sim, Bem, e va a depender del periodo, del momento de preparación o de competencia. Y soy un ignorante total porque no sé nada de beach volley, a diferencia de Marcelo Magliarella y Andrés Esper, que ellos sí tienen experiencia. Pero creo que puede ser una respuesta que nos va a servir a muchos que están escuchando. Digo, siempre hay una bloqueadora y una receptora. Me imagino que los volúmenes de salto son diferentes. A grandes rasgos, ¿nos podés contar cuál es el volumen diario y semanal que tienen esas jugadoras de este nivel? sim. Um exemplo, Agatha, bloqueadora, né? Sempre no bloqueio. Se tem uma média de 20% a mais de salto para treinos e jogos, porque salta para sacar, salta para bloquear e salta para atacar. E aí é muito importante entender como cada time funciona. No ciclo Agatha e Duda, por exemplo, todos os jogos, praticamente, dos 5 anos de equipe, foram na Agatha. 99% dos jogos eram saques todos na Agatha. Se sacava muito pouco em Duda. Duda sempre muito talentosa, melhor do mundo já há uns 5 anos, muito jovem, 17, 18 anos, e a Agatha era extremamente sobrecarregada a níveis de salto. Então, eu precisava diariamente controlar saltos da Agatha em treinamento, porque em competições ela saltava demais, era demasiado esses saltos. Em média, não me gusta saltar todos os dias da semana. Bravo. Tento trocar com o meu coach para que pelo menos 3 dias na semana se salte. Me gusta segunda não saltar, terça se saltar pouquito, salto de saque, de movimentação, e quarta, quinta e sexta progressivamente, um pouquito subindo a carga, para que isso seja uma escala de salto. É um exemplo de um treino com muitos saltos, treinos de bloqueio e side-out. Vamos falar de 80, 90 saltos num treino. Bien. Contando todas as ações. É bloqueio, é ataque, é saque.
Então, isso é um treino muito grande de salto. E isso vem diminuindo progressivamente. Então, começamos com 20, 30, depois passamos para 40, 50, e num treino muito grande, muito exigente, com jogo, com muito sail out, muitas viradas, se vai a 80 até a 100 saltos num treino exigente, livre de salto. Bravo. Muy Y en bien. el partido, ¿cuántos saltos de promedio tenés, más o menos? Em média, a bloqueadora tem uma média de quase 70, 80 saltos. Pode variar, mas é essa a média. Depende muito de em quem é o jogo, né? Em quem se saca em determinado torneio. Por isso que é muito importante se controlar suas ticas específicas. Como mencionei, a Agatha era muito sobrecarregada. A Agatha recebia, Duda saltava muito pouco, Duda saltava no saque e pouquito em bolas de contra-ataque. Então, essa leitura pode variar muito. Um atleta como Agatha, que recebia todos os saques, tinha 80, 90 saltos numa hora. Duda tinha 20, e isso pode variar, mas em média nós temos esse desenho de treinar no máximo o que vemos no jogo, tanto na parte metabólica do HIIT, quanto na quantidade de saltos. Não me gusta trabalhar excessivamente do que acontece no jogo. Então, uso o jogo como referência para balizar, para equalizar meu treinamento. Sempre em altas intensidades, mas controlando salto y velocidad. Y te hago Perdón, dos preguntas quisiera, más para terminar. Daniel, Perdón, termino con déjame esto. aclarar una cosa nada más, porque hay mucha gente que a lo mejor que escucha que es de indoor. Cuando él habla de que Ágata tenía muchos saltos porque le sacaban a ella, el tema es que el que recibe termina atacando, porque recibe, se lo pasa a la otra jugadora y la otra jugadora va a armar para que ataque. Por eso está tan sobrecargada la que recibe. Nada más que eso. Eh, Gracias por lo que quiero preguntarte es, si la jugadora juega como, si la dupla juega 2 partidos por día mínimo, podemos decir que tiene 140 saltos de media la jugadora que más salta. Esa es una pregunta. La otra, ¿cómo manejas la transición entre un partido y el otro? O sea, ¿haces algún trabajo en especial? ¿Cambia la entrada en calor? ¿Cómo manejas esa transición? ¿Cuánto tiempo puede haber de reposo entre un partido y otro? Y probablemente a medida que va pasando el campeonato, los partidos son más exigentes. ¿Tenés algún protocolo de recuperación? Fomos desenvolvendo protocolos. Por regulamento, se pode ter um jogo depois de 1 hora após o término. Se um regulamento absurdo. Normalmente não acontece, até por causa da logística das quadras e a quantidade de jogos. Então, nós estamos falando de 2 horas, 3 horas de intervalo entre um jogo e outro, dentro do exemplo circuito brasileiro, que se acontece em apenas 2 dias. Então, se tem jogos muito, muito perto um do outro e com intensidade muito alta. Me gusta, sempre busquei tecnologias para nos auxiliar. Então, bota de compressão, Normatec, para fazer compressão, para ajudar na recuperação. Já usei, me gusta, em situações muito quentes e muito calor, a crioterapia, como aneusegia, de apenas uma sensação dos atletas de
de recuperação, se colocar na banheira de gelo, em situações específicas, de muito calor, de muita desidratação, se utilizei, já levei para a competição piscina de criança, me entende? Sí, perfecto. Enchia na boca Piletas, a piscina, piletas isso, pequeñas. pequenas, enchia a piscina, botava gelo e botava as ticas ali durante 10 minutos para ter uma analgesia, uma sensação um pouquinho melhor de recuperação, porque 2 horas depois se tem um novo jogo. E como Daniel mencionou, o sexto jogo, o sétimo jogo são os mais difíceis. São os piores jogos, os jogos de mais alto nível, de maior dificuldade. E é difícil. Eu falo, ser preparador físico de beach voleibol é muito difícil, porque a literatura não nos ajuda nesse formato de competição. Pode ter 3 jogos no mesmo dia, em temperaturas altíssimas, em situações bem adversas de clima. É muito difícil controlar, mas tentamos com suplementação, com muita atenção em suplementação. Eu falo, atletas de vôlei de praia utilizam, pelo menos minhas chicas, meus atletas, muitos suplementos. Repositor energético, carboidrato, proteína, hidrolítico. Se existe o nutricionista, que é de muita confiança, que é uma pessoa que eu trabalho nesses 15 anos, que me gusta muito, por entender muito de suplementação energética para os atletas. É muito necessário para beach voleibol. Não se pode errar nesse sentido. Qué bueno, qué bueno. Y muy buena, la siguiente pregunta está un poquito relacionada. Daniel preguntaba cómo eran las entradas en calor y la recuperación dentro de un torneo. Yo te Perfeito. quería preguntar cómo es la recuperación para el próximo torneo que comienza a los pocos días con un viaje incluido. Si tienen algún protocolo, además de las botas de compresión, del trabajo de criometría, si hacen algún estímulo específico con el objetivo de acelerar el proceso de recuperación. Perfeito. Utilizamos muito, cada vez mais recente, a bicicleta ergométrica como Bien, trabalho regenerativo, tanto de jet lag, de chegada, me gusta bien. muito chegar em viagens longas, se chegar durante o dia, a bicicleta, né, para que ajude nesse trabalho de recuperação. A isso conciliado a uma boa alimentação, uma bota de compressão, mas utilizamos a bike como ferramenta de ajuda nessa transição, seja de jogo, né? Bem mencionada, muito boa a sua pergunta. Utilizamos também hoje em competição. No Brasil, o circuito brasileiro se tem 3 bicicletas ergométricas na arena para que os atletas terminem seus jogos e possam fazer um trabalho regenerativo ali de 10, 15 minutos pós-jogo. Isso é um trabalho de fisiologistas brasileiros que estão, né, Estudiando. aprimorando isso e trazendo isso para nós. E o circuito mundial também está aprimorando e colocando bicicletas nas competições para que possamos ter esse trabalho regenerativo. Qué bueno todo lo que nos está contando Renan. Realmente es una charla muy linda, muy jugosa, muchas experiencias significativas y como lo dice él, nada de lo que está contando está en los libros. Si uno quiere, si alguien se quiere dedicar al beach volley y le pregunta a Renan, recomendame un libro de beach volley, cómo entrenar, Renan le va a decir, no hay Não un há. libro que diga, sino que lo mismo pasa en el indoor, hay que ir tomando
un poquito de cada lugar y ir creando un modelo, pero al final también después cada equipo termina siendo diferente. Eh, que muy interesante todo lo que nos está contando con respecto a sus experiencias en Juegos Olímpicos. Cuando estuviste en los Juegos Olímpicos, cuando van a un campeonato mundial, ¿hay limitaciones para poder seguir estos protocolos que ustedes hacen normalmente? Porque en la Villa Olímpica no se puede meter la bicicleta, porque no se puede viajar con los suplementos, o intentan viajar con todo el staff disponible. Tentamos viajar com tudo. Suplemento, minhas chicas viajávamos com uma mala só de suplementos do Brasil. Tudo muito controlado, porque na Europa é muito diferente, na Ásia é diferente, não encontraríamos o que precisamos. Então, levamos tudo do Brasil. Tentamos levar o máximo. Exemplo, vamos jogar na Ásia, né? Na China, se tem muitos torneios, se tinha muitos torneios na China há anos atrás. A Agatha já foi para a China umas 18 vezes. É o país que mais viajou nos anos de carreira. E, curiosidade, levávamos proteína para a China. Levávamos atum e sardinha Enlatado. enlatado, sim, para que pudéssemos consumir proteína de qualidade. Sempre fizemos isso. Porque en Porque los hoteles la comida, não, na China, se proteína é muito difícil e muito arriscado, se come cachorro e gato, não tem resfriamento não se tem resfriamento de proteína, de carne, não se tem, é tudo ao céu aberto, é uma loucura. Então, são detalhes que acabam no nosso esporte sendo difíceis, mas nós vamos tendo jeito para as coisas, levando, buscando maneiras mesmo em Jogos Olímpicos, levamos toda a suplementação, tudo o que precisamos, Normatec, tudo. Normalmente, nos grandes torneios, você tem uma estrutura muito boa dentro das arenas. Se tem uma academia, no Rio se tinha um espaço com pesos livres, com bicicleta, dentro da arena. Em Tóquio é a mesma coisa, né? Se tinha essa estrutura. Nos grandes torneios se tem a melhor estrutura. Perdón, belleza, belleza. quiero aclarar algo de la comida de China, porque yo trabajé ahí con la selección y yo recuerdo, más allá de lo que dice Renan, que se come cualquier tipo de animal, realmente comen todo, pero además recuerdo que a los atletas les pedían que no comiesen carne fuera del centro de entrenamiento olímpico porque a las vacas les daban hormonas para hacerlas crecer y eso podía significar que un atleta luego dé positivo en un control antidoping por haber ingerido una carne con hormonas. Perfeito. Y toda la carne que se consumía en el centro de entrenamiento olímpico estaba certificada libre de hormonas. Perdón. Impresionante. En tanto, Benan, muchas gracias por estar con nosotros. Es verdad, yo me acuerdo un caso de Sila en el indoor, que en un torneo de China dio positivo y fue más de un atleta que dio positivo y se descubrió que había una intoxicación, digamos, una contaminación de la comida del hotel. Entonces, ese tipo de detalles son muy importantes, sobre todo en este tipo de países donde por ahí la cultura alimentaria es completamente diferente a la que tenemos, al menos en Sudamérica. Sim, Esto es muy bueno. era uma recomendação básica, né, de não se comer proteína. Então, no máximo, se ingeria ovo pela manhã, né, ovo de galinha,
e durante o resto do dia não se comia proteína, a não ser a que levássemos do Brasil. Então, fizemos isso por muitos e muitos anos, todas as vezes para a China, foi desta forma. Foi realmente muito perigoso essa ingestão. Realmente este es un tema muy lindo, muy bueno que los podamos desarrollar. Nos ha tocado viajar y con planteles masculinos, femeninos, a China, y si uno no va con esta preparación, se genera, sobre todo en planteles femeninos, que por ahí los hombres están más acostumbrados a comer cualquier cosa, pero ya solamente el aroma del restaurante, por más que es un hotel 5 estrellas, empieza a generar un cierto rechazo a la comida. Ni hablar si tenés la posibilidad de ir a visitar un supermercado, y es lo que dice Renan. Podés ver que podés comprar perros, podés comprar ranas, podés comprar víboras para luego comer. Entonces ahí directamente no comes más nada. Son cosas que, como decíamos recién, en los libros no aparecen, pero son muy importantes. Eh, Renan, te quería preguntar, volver un poquito hacia atrás con dos temas que tocaste y que me parecen muy importantes, son bien técnicos. Tenemos una invitada de lujo ahí, una futura campeona olímpica, me parece que quiere participar. ¿Eh? Una futura campeona olímpica que quiere participar. Pero, bem-vinda, menina, como está? Tudo bem? Está a fazer cocô, ela falou, tio. Perfeito, bem-vinda. Vamos a olhar a você quando jogo olímpico com 20 anos, estamos Sim, seguros. sim. Eu estou a treinar. Já se dá manchete, já se dá toque. Eu imagino, com seu pai e sua mãe não tem outra Oh, não se saída que tem. jogar voleibol. Sim, sim. Eh, Quiero volver un poquito, ya estamos entrando en la parte final y tampoco queremos tenerlo tantísimo tiempo porque es muy valioso su tiempo y estamos muy agradecidos. Renan nos comentaba que cuando hacía las evaluaciones él le ponía mucha importancia a los desbalances musculares, por ejemplo, entre cuádriceps e isquios. Quería preguntar qué tipo de evaluación hacen para saber la diferencia, qué tipo de implementos utilizan. Eso por primer lado, si nos podés ir contando. Sim, sim, boa. Adoro me falar e trocar informações como amigos. Temos aqui no Rio de Janeiro um centro olímpico muito bom, muito equipado, com muita tecnologia para desenvolver avaliações. No vôlei de praia, no beach voleibol, utilizo plataformas de salto, plataformas de força, para realmente identificar níveis de força, desequilíbrio, altura de salto. Fazemos muito testes com salto. Salto Bien, contra movimento, com braço, sem braço, apenas o squat jump, e é uma maneira de controlar. Utilizamos o isocinético, bien, um equipamento, né, muito conhecido no mundo para avaliar força de agonista, antagonista, quadríceps posterior, esse equilíbrio de membros superiores, com protocolos también. específicos para jogadores de vôlei, né, movimentos de ataque, para identificar possíveis desequilíbrios que precisam ser ajustados em trabalhos. Bien, Se tem predisposição, normalmente um lado mais forte que o outro, lado direito predominante, braço de ataque, por ser braço de ataque ser muito forte, aqui no outro não. Então, este equilíbrio é muito importante para que seus atletas estejam sempre saudáveis, sem lesões. E em teste metabólico, né? Falei alguns exemplos de testes de força, de potência. Utilizamos o encoder para fazer avaliação de carga ótima, a carga ideal de treino, que já falamos, que é aquela coisa diária de ajuste, para poder não ter erros no treino. E como teste metabólico,
utilizamos um equipamento específico aqui em Brasil, você tem, que avaliamos o VO2 máximo em cancha. Conseguimos fazer com que os atletas façam o treinamento na cancha, de intervalado, de movimentação, na nossa específico, na areia, né? Não me gusta colocar atletas de beach voleibol para correr na esteira. Se necessário, colocamos, mas não é específico avaliar o VO2 na esteira, né? Foge um pouco da nossa especificidade, da nossa característica. Então, tentamos fazer, ajustamos para ter testes mais específicos em canchas de areia. Perfecto. Vuelvo un poquito atrás. ¿Cuánto es el, la densidad, el equilibrio justo que, no justo, porque son todos diferentes, pero ¿cuándo es una alerta? ¿Qué fuerza debe tener el cuádriceps respecto al isquiotibial aproximadamente? ¿Y qué fuerza tienen que tener los rotadores internos con los rotadores externos? Cuando la diferencia es muy grande, quiero saber qué tan grande debe ser para que sea una alarma para ustedes. Acima de 20%. Encima de 20. Acima de 20 se acende uma luz amarela, podemos chamar assim, uma luz amarela de atenção. Hombro y rodilla, en las Sim, dudas. sim, das duas, para se ter essa diferença de exemplo, principalmente de posterior, de rotação interna e externa é um pouco mais, né, Bien. de diferença. O que me preocupa é as duas serem também equilibradas, seja direita e esquerda, mas a nível de rotação interna e externa, nós vamos falar aí de 30, 35, porque realmente jogadores de vôlei, de uma forma geral, têm muita força de rotação interna comparado à força externa. Mas é mais ou menos isso. Estamos falando de membro superior a 30%, 35%, mas de membros inferiores, 20% já é uma preocupação por causa do excesso de salto. Então, Bien. esse equilíbrio é muito importante para demasiadamente movimentos muito rápidos, como o Andrés falou. Beach voleibol só temos 2 atletas na quadra de 8 metros. E é muito deslocamento, muito quedas, muito levantos, e se tem esse tipo de dificuldade. Agora, no último torneio aqui em Brasil, a nossa principal atleta, Ana Patrícia, campeã olímpica, teve uma lesão grave de isquiotibial por decorrente de uma cancha um pouco mais dura, aonde a perna dela esticou e rompeu. Está parada há 4 semanas. Então, são exemplos, né, de controle. Mas é isso que falamos, assim, com 20% me preocupa, para poder trabalhar membros inferiores e membro superior um pouquinho mais. Y Bueno, la ¿qué tal? última, Me quiero la presentar última, un segundo. la Una última preguntita, antes de la retirar. última, Lea. Bien. La última, Quería hacerte, sí, dale, Tanito. dale. Quería hacerte una pregunta. Estuve escuchando todo lo que realmente expresaste, está muy bueno. Y me gustaría saber, yo pasé por unos momentos en el beach volley indoor masculino y se me generaba un problema o una forma de poder resolverlo que me costaba mucho más, que era coordinar el sistema táctico de juego que ibas a utilizar con respecto a cómo adaptabas todos tus indicadores de preparación física, dependiendo del tipo de arena, dependiendo de la temperatura a la cual iban a jugar y dependiendo también de la situación en la cual se encontraba dentro, si estabas en el Mendró o estabas en la quali. Tenía diferentes sistemas. Ahora, para mí, por mi experiencia, que no fue la tuya,
mucho más corta, pero he tenido buenos resultados. Me costaba muchísimo poder coordinar la parte técnico-táctica específicamente con la carga física. Yo tenía varones, con lo cual podía utilizar otro tipo de intensidades, pero tenía que ser muy minucioso. Te hago esa pregunta, a ver cómo vos lo haces con femenino y de qué manera podés ordenarlo. Então, o áudio não estava muito bom. Vou tentar, pelo que eu entendi, quero ver se estou correto. A sua pergunta é sobre a parte técnica envolvida dentro da cancha de treinamento, é isso? Con tu preparación atlética. Certo? Sí, con tu preparación atlética. ¿Cómo la coordinas? Cómo combinar las cargas de la preparación Sí, técnica con la preparación física, junto al entrenador. Ah, sim, agora eu compreendo. Se aí muita troca com o coach, com o treinador, para que se tenha esse tipo de equilíbrio. Uma forma que me gusta de trabalhar também na parte de física é o físico, né, com bola, o trabalho físico com bola, com viradas, com demasiados movimentos, com bloqueio, com reco, com salto, com esse tipo de trabalho muito importante dentro do processo de periodização, além do HIIT, que já falamos, né? Então, combino com o treinador períodos específicos, uma vez na semana, para ter esse tipo de trabalho muito específico à parte física, com bola, viradas e saltos e tração, e pula e volta. E dentro desse cenário, né, me gusta trabalhar dentro de uma zona de tempo lá de 40, 45 minutos máximo, porque se a intensidade é muito alta, muitos saltos, muitos deslocamentos, então não me passa desse tempo por tempo. É isso, por experiência, entendo que é uma carga aceitável para não sobrecarregar os atletas no próximo dia, porque este é um problema do vôlei de praia, do beach voleibol. Se treina segunda, terça, quarta, quinta e sexta na areia, saltando. O indoor, no Brasil, leva os atletas, por exemplo, Bernardinho, leva agora na pré-temporada os atletas a fazer uma semana de trabalho na areia. Os atletas quase morrem, ficam desesperados. Imagina esta comparação, por isso é muito importante controlar essa carga de treino. Isso sempre foi prioridade em meu trabalho, controle de carga. Os meus treinadores desses anos todos ficavam muito bravos comigo, porque era todos os dias papos sobre controle de carga, controle de carga, controle de carga, para que realmente pudéssemos fazer os atletas sempre melhorar. Como o Andrés viu, Agatha e Bárbara, na véspera de Jogos Olímpicos de Rio 2016, muito preparadas, muito intensas, muito determinadas, com todos os fatores muito ajustados para que conseguíssemos nosso objetivo. Ok, muchas gracias. Bueno, la verdad que tenemos casi 100 millones de preguntas más para hacerte, Renan. É um prazer. Podríamos seguir. Podemos fazer novos encontros quando quiseres. Para mim é uma honra, é muito precioso esta troca. Gostaria de, a partir de agora, participar dos próximos encontros para, né, entender também um pouquinho do indoor, né? Entendo pouco, nunca trabalhei com indoor. Me gusta muito essa troca de conhecimento. Contem comigo sempre que precisarem. Bueno, realmente
muy Obrigado. agradecidos en nombre de la Asociación de Preparadores Físicos, de Daniel, de Eduardo, de Andrés, Marcelo, Pablo Añón, que no pudo estar, y Sergio Parra. Queremos agradecerte realmente de corazón por tu tiempo. Vale aclarar que estamos hablando con un campeón del mundo, medallista olímpico, y a veces estas personalidades del deporte no tienen tiempo o no se prestan para este tipo de acciones, y Renan lo está diciendo, está dispuesto a volver a repetirlo, así que estamos eternamente agradecidos. Ha sido muy, muy lindo, muy, muy gustoso. Vamos a tener otros invitados brasileños, somos muy amigos de José de Fabio Correa, así que vamos a estar falando con ellos. La idea es ir invitando personalidades de diferentes partes del mundo de vóley para que toda la gente fanática, estudiosa del vóley pueda tener esta información que, como decíamos, no se consigue en un libro, en un paper. Así que muchas gracias, te mandamos un fuerte abrazo. La charla fue maravillosa, como falan vocês, fue Hum. maravillosa, fue muy linda, y hasta la próxima vez. Está invitado a ser parte de la asociación, puede seguirnos en nuestras redes sociales, y todos los miércoles, que creo que miércoles sería cuarta feria, Sim, quarta-feira. todas cuarta feria tenemos un streaming en vivo que depende de horario por invitado, así que queremos invitarlo, que sea parte de esa comunidad también. Apenas uma coisa que me lembrei agora, que é muito importante falar, como o controle de carga que eu utilizo há tantos anos, Sí, e passou e acabei esquecendo, é a altura de salto. Então, adquiri um tapete de contato, né, de salto, Una e, plataforma de salto, bien. e monitoro os treinos de força que faço 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, altura de salto. Então, replico o squat jump e contramovimentos sem os braços, sí, específicos, iguais, segunda, antes do treino, depois do treino, antes do treino, depois do treino, antes do treino, depois do treino. E com isso, consigo ter uma leitura de carga, de sobrecarga dos atletas. Essa altura de salto, quando começa demasiadamente a cair semana após semana, algo está errado. Algo precisa ser ajustado. A altura, acredito, a altura de salto, seja para atletas de beach voleibol como para indoor, é muito importante para avaliação de força e carga de treino de membros inferiores. Acredito que isso sempre é bem específico de nossa modalidade por excesso de saltos, quantidade de saltos. Exactamente, exactamente. Muy bueno, muchísimas gracias. Incluso en breve vamos a presentar un simposio, les queremos contar, y uno de los temas, uno de los docentes va a hablar sobre ese tema. Pablo Añón ha hecho un trabajo de investigación con la validación de salto, con la plataforma de fuerza, haciendo la evaluación en indoor. Así que seguramente te vamos a estar compartiendo ese informe, y por qué no cruzar datos. Esta es la idea, compartir, mostrar a todos nuestros asociados y la gente llegada estas experiencias. Te agradecemos, te Muchas mandamos gracias, David. buena noche para su familia, y esperemos en la próxima vez. Muchas gracias a todos. Renan, É obrigado. uma honra estar com vocês todos. muchas gracias. Muchas gracias. De Gracias. corazón. Obrigado demais. Gracias, Obrigado. Tchau, Gracias. tchau. gracias. Chao, chao. Gracias.